O programa Câmara em Debate retoma aqui na Câmara de Vereadores de Maceió, desta vez com um debate que está tomando conta de toda a sociedade brasileira e até do mundo. Eu me refiro ao grave problema causado pela ação da mineradora Braskem à cidade de Maceió. Inicialmente com um bairro, depois com 2, 3, 4, agora já são 5 os bairros afetados pela mineradora Braskem. E todo isso gerou um grande debate na sociedade com vários entes. E a Câmara Municipal de Maceió não ficou de fora. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Leonardo Dias, com o jornalista Luiz Vilar, que também acompanha toda essa discussão, colabora, inclusive, com pesquisas, dados sobre esses acontecimentos. O vereador Leonardo Dias teve a oportunidade de presidir uma comissão aqui na casa que foi um pouco além do que foi iniciado na legislatura passada, que apurou responsabilidades. Por outro lado, havia necessidade de saber o que fazer com os afetados. E foi esse o papel da comissão. E para fazer um pouco desse histórico, Leonardo, eu queria que você pontuasse exatamente isso. Foi a partir de uma demanda dos moradores? Foi a partir de uma demanda criada no seu gabinete? Como é que você chegou à realidade das pessoas afetadas pela operação da Braskem nos bairros atingidos? Então, a primeira comissão da legislatura anterior, ela teve uma característica de buscar responsabilidade diante de um momento que precisava retirar uma parte considerável daqueles moradores que tiveram que sair, porque o mapa foi sendo atualizado, e precisava identificar exatamente quem seria responsabilizado por isso, né? Então, a primeira comissão ela funcionou no sentido de apurar essas responsabilidades, o que é que estaria causando aquele fenômeno e quem seria o responsável por isso. A comissão que eu propus no início do meu mandato, ela nasceu dentro de um planejamento do mandato enquanto ainda ativista político. Eu não tinha nenhum vínculo com a área, né? Mas tinha a preocupação de que a gente aprofundasse, não a questão somente da responsabilidade, mas que buscasse entender todo o fenômeno social e o dano que isso tinha causado àquelas pessoas que moravam ali. Basicamente, naquele momento era isso. Só que a gente se deparou com um problema maior. Quando começamos o trabalho, a gente se deparou que o problema não era mais somente com aquela população, mas com o entorno. Então, a gente começou a ver uma dinâmica social bastante preocupante, porque as pessoas que moravam próximo começavam a ficar sem o mercadinho, sem a farmácia, porque aqueles mercadinhos e aquelas farmácias ficaram sem a população que consumia neles. Toda a rede que existia de relações, né? Então, toda essa relação social, ela foi quebrada quando 60 mil pessoas tiveram que sair de seus imóveis e deixou lacunas de habitações ali totalmente desocupadas. Então, quando a gente vê hoje o problema do flechal sendo tratado com essa dimensão que hoje se tem, no início da nossa comissão, nós mapeamos esse problema. Nós pedimos em 2022 ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual que realocassem aquelas pessoas, justamente por aquele vazio que existia ali, né, e a condição que aquela população estava começando a enfrentar, onde as entradas dos flechais foram retiradas e o núcleo, lá no fim, terminou ficando. Então, são relações sociais que se perderam, se quebraram, fora todo o dano histórico, de patrimônio, enfim, daquela área que realmente teve que ser realocada, a gente se deparou com essa dinâmica. E a comissão ela passou 1 ano e meio a 2 anos existindo dentro dessa proposta de resolver o problema dessa população e da população que tinha sido realocada também. Pelo menos dar voz a quem estava excluído, inclusive, do processo, né? Exatamente, né? Então, a comissão ela emitiu 2 relatórios, né, muito embasados, com muitas entidades, muitos órgãos envolvidos, e, obviamente, assim, isso permitiu que o nosso mandato, né, enquanto comissão também, pudesse ter compreendido toda essa dinâmica e se antecipado a alguns problemas. Queria provocar o Luiz, não, sem querer interromper, sim, mas já interrompendo, essa frase é famosa, né? Mas assim, Luiz, foi nessa comissão que começou a se compor
a expressão isolamento social, porque eu acredito que é algo que surgiu nos últimos 2 anos, Isso. né? Então, combina aí entre 1 e 2 anos, ele falou exclusão, ficou de fora, mas aí surgiu essa expressão isolamento social. Do ponto de vista do que vocês apuraram, o que na prática é o isolamento social? Isso. Tem um ponto aí que é muito interessante, na minha visão, ressaltar, que é o seguinte. Quando a gente sentiu a necessidade da comissão, como o Léo já pontuou, havia necessidade de entender como esse fenômeno estava atingindo diretamente as pessoas naquilo que seriam soluções mais imediatas, do ponto de vista de mitigar sofrimentos, de conseguir retirar algumas pessoas de locais de risco, de conseguir trazer aquilo que seria uma resposta não definitiva para o caso, mas que evidentemente melhoraria a situação de muita gente que estava ali num completo desespero. Isso era um ponto. Tá? E a CEPBAS, né, que a gente chamava de CEPBAS, a Comissão Especial da Situação dos Bairros em Afundamento de Solo, ela acabou abrindo um leque de entendimento do problema gigantesco, que em muitos momentos a gente tinha até poucos braços para conseguir pontuar tudo, porque assim, a gente fala muito daquilo que o Abraskem pode ainda causar em Maceió, mas já não é possível dimensionar aquilo que a Abraskem já destruiu. Já causou. Porque não se trata apenas de um fenômeno de deslocamento de pessoas de bairros. Nós temos impacto no mercado imobiliário, nós temos impacto no comércio, nós temos impacto na vida de pessoas que perderam a história de suas vidas, nós temos impacto, enfim, há coisas tangenciáveis e coisas que são completamente intangenciáveis. Algumas, né? que perderam a vida. Né? Exato, algumas que perderam a vida, também, etc. e em tal. alguns casos levou ao suicídio. E a gente tinha muito essa preocupação de como dar respostas práticas a isso. Daí o nascimento de uma lei que a gente pôde propor aqui, de outra que a Câmara não tinha competência legislativa, e a gente teve que indicar ao Executivo, que é a lei que foi aprovada hoje, da ampliação da prorrogação de isenção de IPTU e tal, e provocamos outros órgãos na esfera federal e na esfera estadual para ter também esses benefícios. Infelizmente, não era da nossa competência chegar ao resultado, mas nós conseguimos enxergar o problema e brigar por ele, inclusive em viagens a Brasília, eu acho que 2 ou 3 vezes a Brasília, reuniões no Palácio, enfim. Infelizmente, algumas coisas não saíram por conta de esbarrar em algumas esferas estaduais e federais que, não sei, enfim, não saíram. Respondendo à sua pergunta, eu particularmente discutia muito essa situação quando a gente discutia as questões das CEPBAS com o Henrique, que é o advogado que conduzia a produção dos relatórios, análise de alguns documentos e tal. E um dos documentos da Defesa Civil de Maceió já apontava a situação do Flechal, né? Daquela região ali de... Não geológica. Não né? geológica, nessa questão do isolamento social. Já apontava isso. E eles falavam muito de um fenômeno de ilhamento. Isso. E aí a gente começou a trazer essa perspectiva do vocabulário isolamento social para dentro do debate e do relatório, porque a gente entendia que era o que de melhor conceituava aquilo que aquelas pessoas estavam passando. Porque, assim, apesar disso não poder ser tipificado criminalmente, apesar disso não existir nos códigos, é um fenômeno que precisa se encontrar formas de lidar com ele do ponto de vista jurídico e legal para que se apresentem soluções definitivas. Era o que a gente já apontava. Do desastre ambiental, né? Você tem o desastre ambiental que gera o desastre social. Exatamente. E aí para fechar, para você entender como isso é complexo, ao mesmo tempo que você aponta esse isolamento, você aponta, para além das bordas desse isolamento, outra problemática, que a gente chamava até do problema do vizinho do vizinho. Porque quando você realoca uma região dessa, você já deixou uma outra borda também sem aquilo. Aí como é que você vai lidar com essa borda? E assim sucessivamente. Toda. Entendeu? Você, obviamente, como teve a experiência empírica, né, de ir até o local, o que é que lhe marcou no contato com as pessoas? O que é que você lembra desse momento? O que é que elas pediam? O que é que elas relatavam? Ou teve algo em particular? Porque eu acredito que você tenha encontrado pessoas que já viviam na solidão e que se sentiram mais sós, né, mais solitárias, e famílias inteiras, né? Mas, ao mesmo tempo, o que é que lhe marcou nesse contato? Veja, você, quando visita uma casa daquela, né, uma comunidade como o Flechal, e você entra e as casas estão todas riscadas, pedindo realocação, com frases lamentando toda a situação, e as pessoas picham as suas próprias casas, é um cenário muito triste, né? Você
ver aquelas pessoas que cresceram ali, muitas delas, né? As casas eram dos pais, a gente está falando de bairros que não são novos dentro da nossa cidade. E você vê aquelas pessoas completamente isoladas, né? Sem um Uber entrar, com limpeza precária, sem policiamento, completamente abandonados, né? Então, um cenário completamente desolador, né? E você olha para as pessoas e você vê a tristeza. Eu entrei, por exemplo, em casas onde uma mulher tinha um salãozinho de manicure, que já não conseguia mais pagar nem a conta de água, porque não tinha mais cliente, né? Então, você vê um mercadinho. E eu conheci, por exemplo, esse mercadinho, ficava ali numa esquina. Quando eu fui a primeira vez era de um tamanho, quando eu fui na outra já não tinha mais praticamente nada para vender, porque não tinha mais estoque, que não valia a pena mais você comprar estoque, né? Então você vê a deterioração disso e a falta de crença no poder público. Com razão, né? Porque o problema da Braskem, ele na verdade não nasceu hoje, ele nasceu ao longo de algumas décadas, onde agentes públicos emitiram licenças, autorizações para que fosse explorado o minério, sem uma retaguarda de ter a garantia de que aquilo estava funcionando, sendo feito da forma como se preconiza a nossa legislação. E a Braskem é criminosa, não há dúvida nisso, mas ela foi criminosa com a omissão de alguém, né? Então, hoje, por exemplo, muito se fala numa CPI da Braskem. Para mim, a CPI não tem mais que ser da Braskem, porque a Braskem ela já é culpada. Ela tem que ser uma CPI que se aprofunde sobre a omissão dos agentes públicos que permitiram que essa tragédia acontecesse. E isso pouco se fala no poder público, porque, no final das contas, é um assunto que incomoda muita gente. Porque era uma empresa poderosa, né, que, inclusive, participava ativamente da política há muitos anos. Ela pertence ao grupo Odebrecht, né, que financiou inúmeras campanhas no Brasil inteiro, não estou falando só de Alagoas, no Brasil inteiro, na época que podia fazer isso, e quando não podia, financiou esquemas de corrupção que ficaram esclarecidos na Lava Jato. Quer dizer, uma coisa sempre teve ligada à outra, né? Exatamente. E nunca se deixou de apurar. Existe uma expressão, Luiz, no Ministério Público, né, nos casos judiciais, do modo geral, ou com gestões administrativas, ou com investigações policiais, que é a ideia do crime continuado. Essa é um pouco a sensação do que acontece no caso Braskem, porque você tem pontualmente onde começou o problema, depois ele foi se alastrando e tem as consequências do problema que não se enquadram no crime, né, ali mais direto da legislação, mas que continuam existindo, né? Sim, até porque, como eu falei, veja, a Câmara fez já, como você citou, uma comissão especial de investigação. A gente conseguiu conduzir umas CEPBAs, ambas apresentaram resultados práticos dentro dos seus limites de competência, que é coisa que muitas vezes as pessoas, infelizmente, não entendem. Não percebem, porque alguns encaminhamentos feitos por uma comissão, algumas ações finais não estão dentro daquele mesmo poder, né? Então, assim, quando você percebe as consequências dessas ações, seja com duas comissões, não se conseguiu mapear tudo, porque é simplesmente impossível mapear tudo, porque esses crimes que aconteceram e ainda estão acontecendo possuem desdobramentos e consequências que são novos crimes. Dinâmicas. Que são novos crimes, né? Por exemplo, você imagine um indivíduo, uma pessoa só, ter que ser retirada da sua casa pela irresponsabilidade de uma empresa com a conivência do poder público. Um indivíduo. Essa violência é sobre um indivíduo. Você vai ver a dimensão do crime que é. Agora, você imagina essa mesma violência praticada de maneira simultânea em 60 mil pessoas. Então, assim, o desdobramento disso é muito difícil. É muito difícil. E você sente, por mais que você não esteja naquela situação, você sente um pouco, digamos assim, desse crime na pele quando você passa por essas regiões. Eu lembro que há um ano mais ou menos, foi a última vez que eu caminhei por ali. Eu caminhei na região das casas destruídas, eu caminhei na região que você já via telhas pelo chão, onde você só via de vez em quando passar um animal, um gato, um cachorro, onde já não havia pessoas, e você imaginar que aquilo ali continha vida, aquilo ali continha história. E ainda você parar para pensar que é necessário que hoje a gente esteja discutindo, inclusive, formas de proteger
a cidade de que a Braskem, depois de ter cometido todos esses crimes, não venha a ficar com aquela região que foi o crime que ela causou. Né? Então, você veja como a situação é complexa em si. É complexa em si. Né? Então, assim, é um caso de crime continuado, e eu diria mais, é um caso de crime continuado envolvendo crimes passados e até mesmo crimes futuros que a gente ainda não está conseguindo enxergar. É lamentável isso. Eu tive a oportunidade de conversar com o promotor Jorge Doria. Sim. E do mesmo jeito que está sendo novo para a política, está sendo novo também para o mundo jurídico, né? Porque o próprio Ministério Público nunca teve parâmetro para agir de uma forma imediata, que havia essa necessidade que fosse imediata, para um problema com uma demanda tão grande. A palavra complexa aqui já foi falada, mas parece que ela é tão pequena em relação do que é o volume, que ele explicou que normalmente o Ministério Público costuma agir com ações criminais. Mas no caso, e da dimensão que é o problema, o criminal poderia gerar uma protelação na justiça tamanha que as pessoas continuariam morando sob risco e com a vida em risco e o futuro também. E aí eles partiram primeiro para o acordo. Então, algumas pessoas não compreenderam a importância do acordo. É algo que precisa se fazer uma justiça aqui, né? Em relação ao Ministério Público, né? E isso foi colocado para mim de forma muito clara. Como é que você vê essa situação? Eu tinha a mesma visão. O bom é isso, que você vai ouvindo todo mundo. Vai amadurecendo. Né? E eu tinha para mim que o acordo tinha sido muito ruim. Mas ele foi muito bom para o momento. Ele pode não ter sido o ideal. Mas vocês imaginem se esse problema que a gente está vivendo agora da Mina 18 tivessem ainda com os moradores acionando a justiça lá, morando lá. E individualmente. Caos, e individualmente. Veja, a Braskem, quando ela vai se reunir com o município, ela vai com 30 advogados. Os maiores escritórios. Então, eu estou falando assim, um morador que contrata um advogado vai fatalmente demorar aí 15 anos, 10 anos, 30 anos, talvez, ou talvez morra e não tenha a solução dada. Agora, você imagine se esse problema da Mina 18, com toda a preocupação que gerou, tivesse ainda com os moradores morando nessa região. Então, um ponto importantíssimo e fundamental do acordo foi ter agilizado todo esse processo que poderia levar muito tempo na justiça comum, enquanto aqueles moradores estariam sob riscos. Não se teria para onde levar para abrigos, para hotéis, para pousadas, como querem, todo mundo de uma vez só, 60 mil pessoas. Então, a gente, graças a Deus, hoje, está com essas pessoas fora desse ambiente, né? E aqui, óbvio, que a gente tem problemas de moradores que não tiveram uma indenização justa, né? Isso aí precisa ser corrigido, mas eles tiveram as suas vidas preservadas. Luiz. E isso a gente não pode negar, que o acordo ele foi capaz de evitar talvez uma tragédia enorme, né? A maior do Brasil em questões de vítimas fatais. De vítimas fatais. E pode não acontecer, mas poderia ter acontecido. E né? O melhor é a gente pecar pelo excesso. Exatamente. Do que quando você fala em vida, a gente tem que fazer tudo o que for possível para salvá-los. Já basta que, pelo que está sendo posto, em algum momento a empresa pagou para ver, né? Sim. Arriscou lá durante minerar muitos anos dentro da cidade. Luiz, eu achei, num determinado momento, quando se descobriu quem era o capital acionário da Braskem, por existir uma grande construtora com um perfil até de ação internacional, que era a Odebrecht, independente do nível, né, de desgaste da imagem dela no país, que poderia se pensar numa solução conjugada. 3 níveis de moradias, alto padrão, médio e aqueles mais pequenos, né, moradias que eram consideradas habitações subnormais, né? O Mutange era uma habitação subnormal, várias habitações subnormais. E se criar o Novo Pinheiro, o Novo Mutange, não é? Como nessas cidades mineiras ocorreram, as construtoras estão fazendo novas cidades em novas áreas. Isso em algum momento perpassou, é uma ideia romântica da mídia, o importante é que as pessoas tenham dinheiro para poder escolher para onde vão, ou se pensou em algo assim coletivo? O que é que Olha, eu acho lá? Nesse sentido é o seguinte, de avaliar se as pessoas... Se deveria ser construído um ambiente coletivo, meio que remontando aqueles bairros para as pessoas que estivessem naqueles bairros. Preservando os aglomerados. Preservando os aglomerados e tal.
eu acho uma imposição ao cidadão que perdeu a sua história. Porque, veja, qualquer indenização que a Braskem pague, qualquer indenização, vamos lá que ela calcule ali, ela diz, olha, eu tenho imóvel varia 500 mil, eu vou multiplicar por 3 pelo dano que eu lhe dei, se ela fosse boazinha, vou lhe dar 1,5 milhão, teve seus danos morais, vamos fechar em 2 milhões. Sinceramente, eu acho pouco. Porque, veja, a Braskem não roubou só o passado dessas pessoas. A Braskem roubou o futuro delas. O futuro delas. Nós temos bairros ali no Pinheiro, em alguns locais, que guardavam características até de bairros de pessoas que tinham amizades na rua há 50 anos, há tempo pra caramba, né? Conheciam os vizinhos, conviviam. Havia... Então, assim, é muito difícil você mensurar o preço disso. Então, assim, eu acho isso uma solução, digamos assim, utópica, proveniente muitas vezes até dessas teorias sociais coletivistas que não enxergam o indivíduo. Porque eu acho que o cidadão ele tem o direito de brigar até o último momento pela indenização que ele acha justa, se é que se pode usar essa palavra, e pela liberdade dele escolher o seu destino a partir dali, uma vez que a tragédia já foi firmada. E outra coisa, se você imputa a Braskem um processo de reconstrução da cidade nesses moldes, eu tenho medo de que ela se torne a heroína do processo. Ou seja, ela salvou a galera, ela salvou todo mundo. Entendeu? Porque, assim, a Braskem ela é uma especialista em marketing. A Braskem anuncia em todos os jornais. Mundialmente falando. A Braskem ela compra consciências na política e em outros cantos. Então, para ela ter ali estrategista de reversão de um momento de crise, pensando na sua imagem, porque a gente sabe que, no final das contas, a filosofia do marketing do bem é o sinalizar uma virtude para aquilo que eu não sou. E a Braskem, durante várias décadas, com os técnicos que tem, não vai convencer ninguém a dizer que ela não sabia o que estava fazendo. Quem não sabia éramos nós que estávamos em cima do solo, ou então muitos daqueles que concederam a licença ambiental, sabe-se lá por qual motivo, sem questionar muito. Agora, Leonardo, o acordo, ou os acordos, ou a perspectiva de acordos, ela inclui o privado, o público, e horas o público também para o privado e o público para o público. São conceitos novos para mim que eu estou aprendendo também ao longo do tempo de cobertura dessa história toda. Você acompanhou isso, tentou fazer essa mitigação com o público para o público e entendendo que era o privado que estava indenizando o público. Como é que foi esse conceito? Como é que você chegou a isso? Veja, na verdade, a gente, pela dimensão do problema, né, Marcos, a gente tem inúmeros, vamos dizer assim, inúmeros sujeitos, né, que podem ajudar na solução. E a comissão, eu acho que ela teve esse grande objetivo e teve um relativo sucesso nisso, né? A gente tinha várias esferas, né? E quando a gente pega, por exemplo, a comissão anterior, ficou muito vinculado na Braskem. A gente não, a gente teve que sentar com o governo federal, a gente teve que sentar com o governo estadual, né? Eu tive na Secretaria da Fazenda discutindo políticas fiscais com o secretário da Fazenda para a área atingida, né? O entorno da área atingida, para tentar preservar aqueles pequenos negócios. Né? E hoje a gente fala tanto aqui, né? Não, isentar impostos, né? Isentar ICMS, por exemplo, o município exatamente faz isso. Hoje houve a prorrogação dessa ideia. Isso, né? Exato. Né? Então, são muitos agentes nisso tudo. Né? E a gente precisava, de alguma forma, tentar amenizar o sofrimento daquelas pessoas. Então, a gente está falando de política habitacional, de política fiscal, de política de educação, de política de saúde, de absolutamente de criança, de idoso, de jovem. Né? Então, é um negócio de uma dimensão gigante. Aí a gente vai política ambiental, política cultural, né? Então, em absolutamente todas as linhas. Até o cemitério. Até cemitério a gente discutiu. Até política, como é que faz para exumar, para onde pode transferir. Então, absolutamente todas essas problemáticas a gente se deparou. Né? Por exemplo, só a título de... Porque eu lembrei agora para não perder, a título de exemplificação... isso que hoje se discute da possibilidade de criar um diferencial dentro do Minha Casa Minha Vida,
né? Nós apresentamos à época ao governo federal. Essa possibilidade. Chegamos lá, tem essa possibilidade. Aqui na época até a gente teve essa reunião com famílias que tinham esse perfil também, do próprio da tragédia, do perfil da tragédia e tal, entendeu? Elas teriam essa possibilidade. Fala, né, assim, assim, vamos dizer assim, a piora do quadro, do cenário, né, quando deu o alerta máximo, chamou a atenção da imprensa nacional toda. E obviamente, os agentes políticos nacionais também, até com muita notícia que não condizia, né, com a realidade do que a gente já vivia, porque a gente já via esse processo há 4 anos. Eu vi, por exemplo, grandes jornais na TV falar sobre a preocupação que existia para transferir 60 mil pessoas em tão pouco tempo. Digo, peraí, os 60 mil já foram transferidos ao longo dos 4 anos. Então, até a desinformação era muito grande. Mas todo mal vem para um bem. Então, eu acho que, pelo menos, esse agravamento, né, graças a Deus, agora, nesse dia de hoje, a gente tem uma diminuição do afundamento solo na mina 18. Obviamente que a gente não está dizendo que está resolvido, pode ser que volte a piorar, a gente pede a Deus que não, né, porque, infelizmente, me parece, pelo que se fala, que não existe uma solução técnica, geológica para controlar isso. Então, a gente vai estar sempre aí em vias de acontecer alguma coisa, né, ou pelo menos com o risco de acontecer alguma coisa. Pelo menos para isso veio, né, para chamar a atenção daqueles agentes que já deveriam ter acordado há muito tempo. E que poderiam ter feito um comando único. Isso, para mim, é algo que eu acho terrível, porque 2 comandos criam 2 discursos para a construção de um terceiro que muitas vezes não concorda nem com um nem com o outro. E aí, então, Marcos, assim, isso para mim é surreal. O que eu acho assim que fica, e eu tenho certeza disso, nenhuma instituição se debruçou tanto sobre o problema quanto a Câmara de Vereadores de Maceió. Isso é muito importante deixar claro que foi dessa forma. Está sendo dessa forma. Não existe nenhuma outra casa legislativa com tantas iniciativas, com tanta preocupação em torno daquela população, né? Então, a Câmara ela fez o seu trabalho e vem desempenhando esse trabalho, e prova disso foram as leis aprovadas no dia de hoje, né? A primeira delas, como você disse, postergando a isenção dos benefícios fiscais que haviam sido dados em 2019 até 30 de dezembro de 2028 e ampliando esses benefícios fiscais. A gente inclui na lei agora a Xande e Bebedouro, né, atingindo ali a Marquês de Abrantes, as quebradas, a questão do flechal também vai estar abrangido agora com a lei. Além disso, o Bom Parto. Além disso, corrige algumas coisas que não tinham sido mapeadas, não foram feitas propositalmente, mas aquela lei é de 2019, veja, é uma lei que estava no início do problema. E a administração anterior tem o mérito de ter proposto esse projeto de isenção tributária muito rapidamente. Mas tiveram situações que não foram mapeadas. Por exemplo, o IPTU era relacionado ao imóvel. Então, a pessoa saía do seu imóvel pelo acordo que fez e a isenção ficava para a Braskem. Isso foi corrigido com um acordo que foi celebrado entre a Prefeitura e a Braskem agora de 1,7 bilhões, porque dentro dessa conta de 1,7 bi foi cobrado esse período de IPTU. Mas, a rigor, esses imóveis estavam isentos por causa da Lei 2019. A gente corrige isso agora nessa lei e o morador leva a isenção de IPTU com ele para o imóvel residencial que ele está hoje. É para o cidadão. Para o cidadão. Assim como o ITBI. O que é que aconteceu? Eu perdi minha casa, eu vou ter que comprar outra. E eu ainda vou ter que pagar o ITBI. Nós pleiteamos isso com o município entendeu e disse, olha, não, você está certo, Léo, vamos isentar o ITBI no limite do valor que ele recebeu. Fechado, pronto. Recebemos hoje essa lei, aprovamos hoje, devido à urgência da matéria, né? Então, hoje no Diário Oficial, veio para casa e a casa rapidamente já deliberou, já aprovamos a lei e segue para a sanção do prefeito, que tenho certeza será feito o mais rápido possível. E a segunda iniciativa, que era uma preocupação de todos, por questão de justiça, né? Poxa, como é que a Braskem agora vai poder usufruir disso e criar condomínios de luxo, com vista para o mar, vista para a lagoa? Completamente injusto. Como é que você comete um crime e vai usar o fruto desse crime com benefícios comerciais para si? Então, nós fizemos hoje a aprovação de um projeto de minha autoria,
que proíbe a emissão de licenças ambientais e edilícias para construção nessas regiões para exploração comercial, até que o plano diretor seja deliberado por essa casa. E aí vai caber no plano do diretor, essa casa definir o que é que vai ser aquela área que foi atingido, que foi realocado. Tenho certeza que meus colegas, assim como eu, não concordam de que aquela área possa haver edificação residencial, comercial ou qualquer coisa desse tipo, né? E tenho certeza e lutarei por isso, para que aquela área seja devolvida à população, se estabilizado o solo, para parques municipais, para áreas de convívio social, enfim, que volte para a população usufruir daquele espaço. Queria agradecer a você, Luiz, por essa participação. Tinha uma provocação importante a fazer, farei em off para a próxima entrevista. Agradecer ao vereador Leonardo Dias, agradecer a você que acompanha o Câmara em Debate. O nosso único objetivo é contribuir para que você entenda como funciona o parlamento. E aqui é a Casa das Leis, é onde você, cidadão, pode se sentir representado para tentar, claro, obter êxito, né, no convívio social. Não é fácil. O caso da Braskem é um exemplo. Ela não destruiu a casa, a rua, o bairro. Ela destruiu as relações. E isso é mais grave ainda. Como lembrava o Luiz, é o passado, o presente e o futuro que estão comprometidos. Nos encontraremos no próximo Câmara em Debate. Espero que você tenha gostado desse debate. Compartilhe o link no YouTube, divulgue nas redes sociais, porque é importante a sua participação. Até uma próxima oportunidade.